Ok, agora são 17 horas e 56 minutinhos, 17h56. Muito boa tarde para você, meu amigo, para você, minha amiga, para você, ouvintes do programa Falando de Jesus. Hoje nós estamos aqui com a graça de Deus e com certeza mais um dia Ele nos concedeu. Por isso somos gratos pela vida, pela saúde, pelos problemas, pelas dificuldades. Enfim, a tudo damos graça, porque de Deus e para Deus são todas as coisas. E jamais vamos questionar, jamais vamos murmurar, jamais vamos falar que está difícil, porque difícil é se você não lutar para vencer. E se você quer vencer, então vamos à luta, mas primeiro com fé em Deus. Em primeiro lugar, vamos sempre pedir a Deus, sempre agradecer a Deus pela vida que já nos dá, tá ok? São 17 horas e 57 minutos, eu quero saudar todas as comunidades, são mais de 40 comunidades que estão nos ouvindo e também estão nos assistindo pelo sistema de rádio online, pelo sistema da web TV. A você que está em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo, muito obrigado por você estar todos os dias conosco, sempre a partir das 17h50 no programa Falando de Jesus. Já está presente no estúdio da Rádio Popular o pastor responsável pela palavra de Deus hoje, o pastor Greci, da Igreja Pentecostal Fé e Poder. Assembleia de Deus, né? Então, da Assembleia de Deus, Fé e Poder. Pastor Greci, que vai trazer uma palavra com certeza absoluta de edificação, uma palavra de cura, de libertação, uma palavra que vai edificar a minha vida e também vai edificar a sua vida, ok? Quero mandar um abraço ao meu amigo Edmar Barbosa, sempre nos acompanhando, sempre dando assistência para nós, a meu amigo Enivaldo Dias, meu amigo Leandro, o Graucio Santos ainda nós não temos contato com ele, né? Mas assim que nós conseguimos contato com o Graucio Santos, com certeza nós vamos saber como é que ele tá certo? Na Serra são 17 horas e 58 minutos, eu quero também mandar um abraço para todos os ouvintes da Avenida Bela Vista, em Planalto Serrano, sempre ligados, sempre ouvindo a programação da Rádio Popular. Eu quero mandar um abraço especial para a nossa ouvinte, Sirlene, né? É isso aí, né, Edmar? Acho que é Sirlene, e amanhã, se Deus assim puder permitir que eu estiver vivo, com saúde, amanhã nós vamos estar resolvendo um pequeno probleminha que estamos tendo com a caixinha de som perto da casa dessa ouvinte da Rádio Popular, ok? Eu peço desculpa, então amanhã só você dá um tempinho e nós vamos estar resolvendo, ou mais tardar, na sexta-feira, estamos resolvendo esse pequeno detalhe, ok? Muito obrigado por você ter ligado para nós e nos colocarmos, né, informado do problema que está acontecendo. E você pode também fazer o mesmo pelo 3251-9830 ou 3341-4079, ou se não pelo 3228-7337. Você vai poder também ligar para nós se alguma caixa nossa tiver exatamente virada para sua casa, porque às vezes o pessoal que trabalha no sistema de colocação de cabos na rua, às vezes viram a nossa caixa de som para a casa dos moradores, tá?
nós colocamos numa posição para a avenida, para as praças, mas eles vão passar cabo, botar roldana, e essa caixa acaba sendo virada para a casa dos moradores. E nesse tempo aí, com certeza, quando nós estamos tocando a nossa programação, a caixa acaba ficando alto o som, jogando dentro da casa do nosso morador, do nosso amigo, do nosso ouvinte, e acaba incomodando, tá certo? Então, se de repente você vê uma caixa nossa virada para a sua casa, liga para nós, nós vamos com o maior prazer aí na sua residência e vamos acertar a posição, tá ok? Obrigado então a minha amiga Sirlene, lá de Planalto Serrano, ela que detectou o problema na nossa caixa de som, ligou para a rádio, avisou o meu amigo Edmar, e na manhã ou mais tardar sexta-feira nós vamos estar resolvendo, ok? Bom, sem muito papo, sem muito perder tempo, porque aqui nós temos que ganhar tempo, porque o mais importante é a palavra de Deus. Então, como nós temos a nossa grade de programação, os horários já estipulados, ok? O tempo é de Deus, mas Deus nos permitiu ter esse programa nesse horário até 18h35, 18h40, para trazer a palavra dele para todas as comunidades. Então vamos fazer aquilo também que Deus quer que nós cumprimos com a nossa palavra, Deus quer que cumprimos com nossos compromissos. Então não adianta agradar a Deus e não cumprir com a nossa palavra. Não estamos agradando a Deus, dessa forma não, tá certo? São 18h01, então vamos na nossa abertura oficial do programa Falando de Jesus. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza. Obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai,
Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. A Rádio Popular, em conexão com a Rádio Fonte e a Rádio Cultura, apresenta de segunda a sábado, das 17h50 às 19 horas, programa Falando de Jesus. Não percam, vai ser uma bênção. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Muito bem, muito bem. Estamos aqui mais uma vez, juntos. Eu quero desejar uma boa tarde a todos, aos ouvintes da Rádio Popular, dessa conexão, que tem sido canal de bênção para a vida de muitas pessoas que tiram aí um tempo para ouvir a palavra de Deus. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o pastor Greci Tavares, pastor da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Fé e Poder, em Taquara 1, na Serra. Quero aqui fazer algumas considerações com o nosso querido irmão Djalma, que tem sido esse homem de Deus para que a palavra do Senhor chegue aos corações necessitados. Quero também aqui agradecer a Deus por essa oportunidade, mandar um abraço a todos que estão inseridos em algumas comunidades, não tem como falar todos, porque são mais de 40 bairros, assim me disse o Djalma aqui nessa tarde, mas
eu consegui aqui registrar alguns: Jardim Carapina, Central Carapina, Bairro de Fátima, Diamantina, Jardim Limoeiro, Planalto Serrano, Bloco B e C, Vista da Serra, Vista do Mestre, Taquara 1, onde nós estamos aqui, Taquara 2, Maria Nilder, Laranjeiras Velha, enfim, algumas comunidades que nós não falamos, mas que estão juntas conosco nesta tarde. Eu quero agradecer também e gostaria também de estar justificando que eu estava até conversando com o Djalma, dizendo que eu não me lembro qual foi a última vez que eu estive aqui. Mas eu tenho certeza que já tem um bom tempo. De lá para cá, em novembro, minha mãe faleceu, passamos momentos difíceis. Mas enfim, Deus marcou essa data para estarmos aqui nesta tarde, para poder falar daquilo que Deus colocou no nosso coração. Eu quero ler um texto da Bíblia muito conhecido de vós outros e logo em seguida aplicar essas verdades bíblicas para os nossos corações. O texto ele está em Lucas capítulo 19, é um texto muito conhecido dos irmãos, versículo de número 1, que diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Nós acabamos de ler um texto muito conhecido dos irmãos, principalmente daqueles que já fizeram uma decisão diante de Deus de aceitá-lo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Esse texto ele nos traz algumas verdades que estão inseridas nele para o nosso contexto de vida, para a nossa vida diária. Zaqueu, a Bíblia diz que era um homem muito rico e também fazia parte de uma comissão de um povo caracterizado como os publicanos. E Zaqueu, ele era considerado um cobrador de impostos por aquela sociedade, por aquelas comunidades que faziam parte daquela região. A Bíblia diz que quando Jesus ia entrando em Jericó, Zaqueu teve o desejo de conhecer Jesus. Por que Zaqueu teve esse desejo? Zaqueu teve esse desejo porque Jesus já era muito conhecido naquelas regiões. Jesus já era um homem muito divulgado através dos milagres, através dos feitos que ele vinha fazendo naquelas regiões. Zaqueu, considerado um homem rico, de muitas posses, mas quando o texto da Bíblia nos relata que Zaqueu ele tem um desejo de conhecer Jesus, ele se esbarra em uma barreira que eu vejo à luz da palavra de Deus,
que muitos às vezes colocam como impedimento para conhecer Jesus. Zaqueu, o corpo físico dele era pequeno e a multidão compelia Jesus de tal forma que a estatura dele não conseguia ver Jesus. A estatura dele diante de onde ele estava não conseguia ver Jesus. Então Zaqueu, ele tem uma brilhante ideia de subir em uma árvore. A Bíblia, ela considera essa árvore aqui como um sicômoro. De subir em uma árvore para poder ver Jesus. Observem que Zaqueu é um homem rico, é um homem de posse. Talvez Zaqueu pudesse comprar, de repente, ou mandar fabricar alguma engenhoca e de uma certa altura para poder subir em algum local e ver Jesus. Mas não, o texto diz que Zaqueu sobe em cima de uma árvore. Ou seja, eu já vejo aqui uma verdade para nossas vidas. Talvez Zaqueu, na necessidade de conhecer Jesus, não teria tempo suficiente para comprar ou construir alguma coisa para subir nesse negócio para ver Jesus. Ou seja, a necessidade de Zaqueu de ver Jesus era muito urgente. Então o texto vai dizer assim que ele sobe em uma árvore. E essa árvore era uma árvore na qual ele conseguia ver Jesus, porque o texto vai nos afirmar que quando Jesus está passando por Jericó, ele olha para cima e vê Zaqueu. Quando Jesus passa e vê Zaqueu em cima de uma árvore, Jesus não está vendo ali somente um homem qualquer. Jesus está vendo ali aquilo que eu e você não conseguimos ver. Um homem pecador, um homem necessitado, um homem miserável, um homem que sem Deus ele não ia a lugar nenhum, somente por causa da sua riqueza. Jesus, conhecendo o coração do homem, fitando os olhos naquele homem de estatura mediana, que estava em cima daquele sicômoro, diz exatamente essas palavras: Zaqueu, desça depressa daí, porque hoje me convém pousar na tua casa. Quando Jesus fala essas palavras para Zaqueu, Zaqueu não pensa duas vezes. Zaqueu, ele não fica questionando com Jesus, mas mestre, mas Senhor, justamente eu, não. A Bíblia vai nos afirmar que as palavras que Jesus fala para Zaqueu, a Bíblia vai dizer que quando Jesus faz o convite, olha que coisa interessante. Jesus, ele não era dono da casa de Zaqueu. Jesus, ele não era dono das propriedades de Zaqueu. Jesus, mas a Bíblia vai nos dizer que Jesus é como se ele se autoconvidasse para ir para a casa de Zaqueu. Zaqueu não convida Jesus para ir para a casa dele, mas Jesus diz para Zaqueu: desce daí, porque hoje me convém pousar na tua casa. Ah, aleluia! Quantos privilégios nós temos, muitas vezes, de Jesus dizer para mim e para você, para que a gente possa descer, né, do altar que nós estamos inseridos, descer das árvores que nós estamos e dizer para nós que está querendo pousar na nossa casa, está querendo estar na nossa casa, e nós não tomamos a atitude que Zaqueu tomou, de descer da árvore, de ir para casa e levar Jesus para dentro de casa. Mas o que eu acho interessante é que quando Jesus fala com Zaqueu, as pessoas que estavam ao redor de Jesus, considerado como as multidões, inclusive os discípulos, eles começam a questionar e dizer da seguinte forma: como pode ele ir pousar, ou seja, ele ir para a casa de um homem pecador? A multidão agora, ela começa a murmurar, ela começa a questionar, e aí eu vejo mais uma verdade à luz desta palavra. Quantas vezes muitas pessoas têm o desejo de conhecer a Cristo, de ter uma intimidade com o Senhor,
mas se esbarram na multidão, se esbarram naquela palavra maldita de uma pessoa, dizendo muitas vezes que já foi crente, dizendo muitas vezes que já foi servo de Deus e que hoje não serve mais a Deus, porque ele foi decepcionado por homens, porque ele foi decepcionado por fulano, e por isso hoje ele não está servindo mais a Deus. E aí eu abro um parênteses para dizer para essas pessoas que quem sai da igreja por causa de pessoas, nunca entrou lá por causa de Jesus. Ou seja, a multidão era uma barreira contra a vida de Zaqueu, para poder conhecer, para poder ter relacionamentos com o Senhor. Ou seja, às vezes nos deparamos com pessoas desse nível, pessoas que se aproximam de nós, mais com o intuito de abater a nossa fé, mais com o intuito de dizer que nós não vamos conseguir, que nós não vamos chegar a lugar nenhum. Mas o que eu acho interessante dessas narrativas bíblicas é que Zaqueu passou por cima disso tudo. Zaqueu, ele não deu ouvido à multidão. Agora, por que uma pessoa rica, com muito dinheiro, tem essa necessidade de conhecer Jesus? Tem essa necessidade de saber quem é esse homem que vem ao longo da história fazendo milagres, curando enfermos, ressuscitando mortos, expulsando demônios, trazendo libertação àqueles oprimidos. Ora, nós podemos observar que no texto que está inserido na Bíblia, Zaqueu, um homem rico, mas a riqueza de Zaqueu não conseguia preencher o espaço vazio que estava na alma desse homem. Ou seja, o dinheiro de Zaqueu não conseguia resolver o problema da alma dele. Eu aprendo aqui uma coisa muito importante. Às vezes tem pessoas que têm muito dinheiro, tem pessoas que têm muitos bens, mas não tem aquilo que é o essencial para que a gente fique de pé. A paz interior, a paz que está dentro de nós. E essa paz, só quem pode dar é Jesus. João, capítulo de número 14, versículo de número 27, Jesus vai dizer da seguinte forma: eu vos dou a paz, a minha paz eu vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dar. Olha que coisa interessante. Jesus, ele não está dizendo que fulano dá a paz. Jesus não está dizendo que a paz é encontrada nas riquezas, nos bens e nas posses. Jesus, ele é afirmativo quando ele diz: eu vos dou a paz. O único caminho aonde nós podemos chegar a esta paz, que nos traz esse descanso na alma, é Jesus Cristo. João, capítulo 14, versículo 6, ele vai nos afirmar: não, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus senão por mim. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas antes, no versículo de número 2, ele vai afirmar: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: eu vou para o meu Pai e vou vos preparar lugar. Oh, glória a Deus! Olha só que coisa maravilhosa. Olha só que certeza daqueles que servem a Cristo nós podemos ter. Eu não sei da sua vida, eu não te conheço, mas você que está me ouvindo via internet, você que separou esse tempo para ouvir uma palavra de Deus, que essas palavras possam achar reservas no teu coração nesse momento. Ainda não é o fim para você. Talvez você não esteja como Zaqueu, cheio do dinheiro, rico. Talvez você nesse momento está passando por uma grande dificuldade, por grandes incertezas, mas tenha a convicção. Eu não sei em que árvore você vai precisar subir para ver Jesus, mas se você usar a sua fé, se você crer, se você acreditar que Deus vai passar hoje no teu caminho,
Acredite e tenha essa certeza. Ele é Deus. Ele faz um convite maravilhoso para você hoje. Ele te chama, ele te diz para você descer dessa árvore. E eu aprendo aqui, queridos, com esta palavra, Deus, mais uma verdade que Deus fala ao nosso coração. Quando Jesus pede para Zaqueu descer da árvore, Jesus não estava somente falando algo aleatório, mas ele estava dizendo para Zaqueu: olha, Zaqueu, eu preciso falar com você algo. Você está em cima da árvore, porque a Bíblia diz que Jesus olha um pouco para cima, e acima do Senhor ninguém pode ficar. Uma verdade que eu aprendo para que a gente possa receber, para que a gente possa ouvir, para que as palavras de Jesus inundam o nosso coração. Nós precisamos descer do posto aonde a gente está. Nós precisamos descer das árvores da vida em que nós muitas vezes subimos e queremos ouvir a voz de Deus. Você só vai conseguir ouvir a voz de Deus. Você só vai conseguir ter relacionamentos com Deus quando você descer dessa posição. Eu não sei que árvore você está. Talvez você está em cima da árvore do orgulho, da soberba, da prepotência, da altivez. Talvez você está em cima da árvore da zombaria. Talvez você está em cima de qualquer uma árvore que te afasta e que impede você de ver Jesus, de ter relacionamentos com o Senhor. Então você precisa descer. Foi o que Zaqueu fez. Desce da árvore, assim falando o mestre. E quando ele desce, ele abre mão de tudo. Ou seja, Deus está conversando através de Jesus Cristo com Zaqueu e a multidão observando. Quantas vezes nós deixamos de fazer as coisas para Deus porque a multidão está nos observando? Quantas vezes a gente deixa de fazer as coisas para Deus pensando no que a multidão vai pensar de nós? Quantas vezes nós deixamos de fazer as coisas para Deus analisando a multidão, que eu não posso ficar mal com fulano, com cicrano, com beltrano, e se esquece de pensar o que Jesus vai pensar a seu respeito. É isso que importa, meu querido irmão, minha querida irmã. Não importa se você está vivendo uma vida totalmente contrária àquilo que Deus quer. Mas eu quero te dizer nesta tarde que se você descer da árvore, que se você descer desse lugar aonde você está, talvez é a árvore do comodismo, talvez é a árvore do desânimo, talvez é a árvore da tristeza, não sei. Mas se você descer hoje, porque há um chamado de Jesus para a tua vida. Jesus está dizendo para você nesta tarde: desça da árvore, porque hoje me convém pousar na tua casa. Hoje as grandes dificuldades, os grandes males que assolam a sociedade e as famílias em si, são justamente pessoas que vivem uma vida afastada de Deus. São pessoas que vivem uma vida totalmente contrária à vontade de Deus. Então eu sugiro a você nessa noite, talvez esse grande problema que surgiu na sua vida, esse grande problema que surgiu na sua casa, é porque você ainda não levou Jesus para ficar dentro da sua casa. Você está olhando, vendo tudo que está acontecendo, mas fica de longe, fica igual Pedro, olhando de longe os acontecimentos. Deixa eu te dizer uma coisa, agora aqui nessa tarde, meu querido irmão, saia dessa situação passiva e vá para uma ação ativa, para um momento ativo. Foi o que Zaqueu fez. Zaqueu desceu daquela árvore. Zaqueu não pensou duas vezes. Zaqueu foi para dentro de casa e levou Jesus junto com ele. Deixa eu te dizer uma coisa, quando Zaqueu estava de frente de Jesus, ele sentiu algo diferente, porque o
texto vai nos afirmar que Zaqueu agora, ele resolve devolver aquilo que ele tinha roubado das pessoas. Jesus, no texto não diz que Jesus fala para ele, para que ele venha devolver tudo. Não, Zaqueu, ele toma ação, ele olha para Jesus e ele fica ali motivado de fazer aquilo que é certo. É assim que acontece comigo, é assim que acontece com você que serve ao Senhor. Quando Jesus está na nossa vida, quando Jesus está na nossa casa, nós somos compelidos, nós somos constrangidos a fazer as coisas certas, nós somos tocados para fazer o que é certo, porque Jesus é santo, Jesus é o Senhor de todas as coisas. Quando Zaqueu percebe isso, ele fala para o mestre: olha, eu vou resolver o problema, eu roubei de muita gente, eu defraudei muitas pessoas, mas eu quero fazer o que é certo, eu quero fazer aquilo que Deus acha que é certo, eu quero fazer aquilo que vai agradar o coração de Deus. Pois bem, a Bíblia diz que Zaqueu, então, ele resolve restituir 4 vezes mais aquelas pessoas daquela região. Observe, querido, algo importante e interessante para a nossa vida. Zaqueu, ele ouviu o chamado de Jesus. Zaqueu levou Jesus para dentro de casa, e naquela reunião dentro da casa de Zaqueu, houve salvação, porque o texto vai dizer no versículo de número 10, no versículo de número 9 assim: então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Essa é a missão do nosso Senhor Jesus Cristo: salvar, buscar, salvar aquilo que se havia perdido. Meu querido e meu amado irmão, você que está me ouvindo nesse momento, você que talvez está vivendo através de remédios antidepressivos, você que já deu vontade de tirar a sua própria vida, você que já deu vontade de se matar, não faça isso, querido. Jesus te ama demais. Foi para isso que ele veio. Foi para isso que ele morreu na cruz do Calvário, para mudar a sua identidade, para mudar a sua vida, para fazer a sua vida você olhar para dentro dela e ver que vale a pena viver. Não deixe que as palavras, entrem no seu coração e venham te assolar, principalmente essas palavras malditas. Acredite, você é um potencial, você é a imagem e semelhança de Cristo. Deus é na tua vida, Deus quer mudar o seu cativeiro, Deus quer fazer com você assim como fez com Zaqueu. Zaqueu era rico, Zaqueu tinha bens, tinha posse, mas não tinha a paz de coração, a paz na alma. Talvez eu esteja falando com pessoas que bem-sucedidos, pessoas que têm o que quer, mas não conseguem dormir direito. Quando deita na cama, só consegue dormir através de remédios, através de antidepressivos. Vive doente, vive acamado, mas nesta tarde, a palavra de Deus para a tua vida: desce dessa árvore, abre o seu coração, ouve a voz de Deus. Deus quer mudar o seu cativeiro, Deus quer mudar a sua história, Deus quer fazer tudo novo na tua vida. A palavra de Deus diz em Números capítulo 23, versículo 19... Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele é fiel para cumprir a boa palavra na sua vida. Foi assim comigo, foi assim com todos aqueles que hoje honram o nome do Senhor Jesus Cristo, através da sacrossanta palavra, através da conduta. Deus restaurou a minha identidade, Deus restaurou a minha vida, Deus restaurou a minha família, Deus restaurou a minha casa, e o mesmo Deus que operou no passado, operou no presente, opera no futuro, porque Ele é eterno, Ele é imutável, Ele não está refém do tempo. É o Deus que quer fazer milagres na tua vida. Deus não faz acepção de pessoas. Eu não sei em que lugar você está agora, eu não sei o que você está pensando em fazer, mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Desce dessa árvore como um dia eu desci, desce desse lugar, desce dessa zona de conforto que você está, vai em busca
busca de Cristo, leve ele para dentro da sua casa e você vai ver que a sua vida nunca mais será a mesma. A minha vida foi transformada pelo poder salvador do sangue de Cristo dado na cruz do Calvário. É isso que Deus quer fazer com você. É isso que Deus quer fazer com a tua família. Você não vai morrer. Você não vai ficar nessa maresia espiritual a partir do momento que você abrir o seu coração para o Senhor. Acredite nisso. Deus tem uma grande vitória para você nesta tarde. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração para a tua vida. Que essa palavra possa ser uma injeção de ânimo para você e que Deus possa te abençoar ricamente em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Eu quero fazer agora uma oração final com cada um de vocês que estão aí do outro lado e que essa oração possa entrar no seu coração, que possa fazer algo maravilhoso na sua vida como fez na minha. Tudo é uma questão de fé. A Bíblia diz assim que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aqueles que se aproximam de Deus precisam entender que Ele é galardoador daqueles que o buscam e o recompensam. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Então acredite nisso. Se aproxime de Deus com fé e você vai ver que você vai estar agradando a Ele. Querido Deus e eterno Pai, Criador dos céus e da terra, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede na Tua presença. Eu louvo a Deus, meu Deus, por cada vida que separou um tempinho agora para ouvir a Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, o Senhor que é conhecedor de todas as coisas, o Senhor que conhece o coração do ser humano, meu Deus, visita essa pessoa agora, visita essa família, visita, meu Deus, a cada um nesse momento, porque nós não sabemos, meu Deus, a situação, como ele se encontra, mas o Senhor sabe. Assim como o Senhor fez com Zaqueu, ó Deus, faz na vida de cada uma dessas pessoas. Meu Deus, que essas pessoas possam ter um encontro genuíno com o Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, nós oramos nesse momento, ó Deus, acreditando, meu Deus, no milagre na vida dessa família. Oh, meu Deus, essa mãe que está desesperada por causa desse filho, por causa dessa filha. Esse pai que está desesperado por causa desse filho e dessa filha. Talvez, meu Deus, nas drogas, na prostituição, sendo assolado pelo diabo, escravizado pelo diabo. Meu Deus, eu lanço uma palavra profética que hoje se encerra, meu Deus, essa escravidão. Que hoje o Senhor, meu Deus, está mandando descer das árvores da vida, meu Deus, para poder fazer milagres na vida dessas famílias. Meu Deus, em nome de Jesus, visita esse enfermo, visita essa pessoa que foi acometida de uma enfermidade. Meu Deus, e que muitas dessas pessoas já receberam o veredicto, meu Deus, do ser humano, de médicos da terra. Meu Deus, que não tem mais jeito, leva para casa para morrer em casa. Meu Deus, se essa pessoa está nos ouvindo agora, ou meu Deus, a pessoa, algum parente que está nos ouvindo agora, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor ministre a cura, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, pela fé, que essa pessoa agora, Senhor, pegue um copo d'água, faça uma oração, entregue na mão desse enfermo, ele vai tomar essa água e através dessa água tomada, a cura vai acontecer. Eu ministro sobre a vida dessas pessoas agora. Enfermidade saia. Enfermidade desaloja da vida dessas pessoas. Oh, meu Deus e meu Pai, toma também aqueles encarcerados, Senhor, que o diabo armou um laço e hoje elas estão presas. Meu Deus, estão, Senhor, engaioladas, mas que o Senhor possa ir com as tuas mãos de ferro, meu Pai, agora, meu Deus, ali está, meu Pai, trazendo libertação, mas não uma libertação qualquer, Senhor, não para vir cá para fora e voltar a praticar os mesmos delitos que faziam, mas que venham mudados, transformados pelo poder que há no teu nome. Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor, meu Deus, possa visitar a cada um, aqueles que, meu Pai, não veio na minha mente agora, mas que o Senhor possa dar graça, forças, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero deixar um abraço aqui para o meu irmão que mora em Central Carapina, Enéas. Se você estiver me ouvindo aí, tá, meu irmão? Um grande abraço a você. Quero mandar também um abraço, dizer para nossa irmã Rita, ela mora aqui em Taquaraú mesmo, está passando uma luta, irmãos, uma dificuldade muito grande
com a sua filha, esqueci o nome dela, acho que é a Dani o nome da filha dela. Rita, estamos juntos aí, nós estamos orando, intercedendo, Deus vai te dar a sua vitória. E deixar aqui também um convite a todos os moradores de Taquara para nos visitar, para estar nos visitando, ouvindo a palavra de Deus. Hoje nós temos um culto a partir das 7h30 da noite, abençoado. Não perca, não deixe de ir. Sexta-feira também, nossa igreja está aberta para a comunidade, sempre com muito louvor, muita adoração a Deus, palavra poderosa da parte de Deus. Os ministros que têm ido na nossa igreja têm feito a diferença. Então, meu muito obrigado. Mais uma vez, meu nome é Greci Tavares, sou pastor da Igreja Assembleia de Deus. E o meu telefone de contato é 9994-8863. Repetindo, 9994-8863. Não se esquecendo de colocar o 9 antes, ok? Um forte abraço, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Agora você senta lá e você vai ver o que é. Ok, agora são 18h40, 18h40. Então aí foi a mensagem de Deus hoje, né? Hoje, no programa Falando de Jesus, através do pastor Greci, palavra realmente sobre descer da árvore, né? Às vezes nós não precisamos da árvore para descer. Nós precisamos de descer do nosso orgulho, né? Nós precisamos de descer exatamente das nossas atitudes. Nós precisamos de descer exatamente dos nossos compromissos, às vezes que não conseguimos fazer as coisas. Bom, agora sim, são 18h41. A partir deste momento, nós vamos estar desfazendo a nossa rede, né? Rede comunitária popular, rede também com Central Carapina, com a Rádio Fonte. Vamos desfazer a nossa rede com a Rádio Cultura. E amanhã, se assim Deus permitir, nós vamos estar aqui mais uma vez apresentando o programa Falando de Jesus, com a apresentação do pastor Klebert, da Igreja Evangélica Vida, que vai trazer a palavra de Deus, tá certo? E na sexta-feira, né, vamos estar aguardando, confirmando daqui a pouquinho a presença do pastor Anderson, né? Vamos estar confirmando a presença do pastor Anderson, de Laranjeiras, do Parque Residencial Laranjeiras. Ele era para ter vindo ontem, mas devido a um problema, então nós mudamos, né? Assim o horário, vamos confirmar se ele vai poder vir. No sábado, se Deus sim permitir, está confirmado a presença do irmão Dinamar, da Igreja Batista, da primeira Igreja Batista de Jacaraípe, né? Que fica localizado aí na Avenida Abdo Saad, em Jacaraípe, tá certo? É o programa Falando de Jesus, indo e vindo. A palavra vai e os mensageiros vêm aqui de qualquer lugar, exatamente do município da Serra, de qualquer lugar do Brasil, estão convidados para trazer a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus, tá bom? Então, às 18h42, eu queria só pedir ao meu amigo Edmar que tomasse, né, atenção aí, na hora que nós retornarmos, né, à programação e os blocos comerciais, para que nós não vamos, né, nós estamos com um pequeno problema lá na Avenida Bela Vista, em Planalto Serrano, né, no bloco A, então para que não perturbe, né, não atrapalhe, né, até então os nossos ouvintes, que graças a Deus 18 anos têm nos acompanhado e têm nos ouvido, tá bom? 18h43, eu vou ficando por aqui, mas a programação da rádio local continua normal com todos vocês. Se Deus permitir, até amanhã, se Deus quiser.